Então, hoje a gente vai falar a respeito, né, do como é um aluno com TOD, né? O que, que a gente tem que fazer? O professor Robson aí falou várias questões super importantes, né, da questão do TOD. Então, eu entro agora e eu vou direto para isso, tá, gente? Falar sobre o que fazer, né, na sala de aula. Então, aí, você que é pai, que é mãe, que está me assistindo agora, vem dicas para você, enquanto família, para você que é da escola, que é gestor, também tem dicas para você enquanto escola, né? Para a sala de aula, o que, que a gente deve fazer em sala de aula com essas crianças com TOD? E para você, professor, o que, que é importante dentro da sala de aula para trabalhar com essas crianças, né? De que forma a gente poder direcionar e ser efetivo frente a este processo. Então, eu me chamo professor Luiz Paulo Moura Soares, sou professor do Grupo Rema Educação com muito orgulho, muita satisfação, tá? Atuo em vários cursos aqui dentro do Grupo Rema, né? Sou neuropsicopedagogo, psicopedagogo. Hoje vou falar da psicopedagogia, né? Só para vocês terem uma ideia de uma disciplina que é essencial dentro da nosso grupo aqui, dentro da psicopedagogia. Nós temos uma disciplina só sobre TOD, só para vocês terem uma ideia, né? Então, onde vem avaliação, intervenção, tudo. Eu vou trazer um recorte de dicas, né, frente a esse processo todo dentro dessa disciplina. Então, vou trazer um recorte para vocês aqui. Eu moro em Curitiba, trabalho aqui na Clínica Vivere, aqui em Curitiba. Também sou coordenador técnico da AMA Camboriú. Um abraço para a cidade de Camboriú também, para todos vocês que estão aqui hoje, para a gente compartilhar mais esse momento juntos, tá bom? Já andei vendo aqui que tem vários alunos aqui, Iraneide, tem vários alunos que estão acompanhando. Muito obrigado por este momento e venha comigo agora para a gente poder entender todo esse processo. Então, vamos começar já com dicas, né, gente? E na família, como a gente trabalhar a respeito na família com as crianças com TOD? Vocês puderam perceber que o professor Robson falou dentro, né, de todas essas questões do TOD e tudo. Hoje eu vou trazer especificamente aqui dicas, sugestões para vocês poderem trabalhar dentro desse universo, certo? Então, vamos lá. Família, para quem tem uma criança com TOD, né? Que tem com transtorno opositor desafiante. Gente, é muito importante a gente entender, dentro desse processo diagnóstico, nós temos duas vertentes muito importantes dentro do TOD, que é a dimensão comportamental e a dimensão afetiva, tá? Dentro da dimensão comportamental, nós vamos estar muito ligado a comportamentos desafiadores, de oposições, né? As regras, as situações que são impostas, né? E na dimensão afetiva, está tudo ligado, interligado à irritabilidade, ao humor, aquela experiência daquela família que certamente aquele ambiente não está favorável. Ele interfere? Interfere sim. Interfere de forma muito precisa nesse processo em relação a essas crianças, tá? Então vamos lá comigo em relação à família. Vamos lá, família. O que é necessário de estratégias de intervenção em TOD em relação à família? É muito importante também mencionar a todos vocês, né, que o TOD, quando a gente trabalha, né, com transtorno opositor desafiante, ela é um complexo, é uma junção de várias pessoas que tem que trabalhar. Não tem como. Se a gente partir do princípio que toda intervenção ela necessita de um trabalho extremamente efetivo frente a esse processo de intervenção, é muito importante aqui no TOD, não tem como atrapalhar separado, tá, gente? Um profissional da área, aqui especificamente, né, como psicopedagogo, que brilhantemente o professor Robson colocou, ele tem uma importância essencial nesse processo, tá? Porque é a pessoa que vai estar ajudando tanto na identificação desses processos, né, na identificação desses sintomas também, de poder verificar e trazer apoio, né, as sugestões tanto para a família quanto para a escola.
É um profissional que muitas vezes vai ter essa capacidade de perceber que o quanto esse comportamento está interferindo nos processos de aprendizagem. Nós precisamos entender isso, tá? E não tem como andar. Então, família que está me assistindo aqui, professores, né, gestores de escola, tá? Nós precisamos juntos, trabalhar juntos, o médico, a equipe que trabalha com a criança. Não tem como trabalhar isso de forma fragmentada, tá? É uma correlação, é uma transposição de juntamente de todas essas equipes em prol de uma criança. Isso é extremamente necessário, fundamental para um processo de intervenção. Para começar, uma das estratégias de intervenção em relação à família, tá? É programas de treinamento para pais e terapia familiar, tá? Gente, já está, é de uma prática baseada em evidência, escola de pais, né? Então, a gente, nesse grupo, a gente vai poder estar disponibilizando material, organizando situações em que traga o ensino para os pais de como lidar com essas pessoas, de como lidar com essas crianças, tá? Porque essa criança também vai ficar adulta. Então, nós temos que o máximo de possibilidades de entender todo esse processo para poder ajudar de forma intensiva frente a essas adequações de comportamento, as habilidades sociais que são necessárias para esses pais. Então, esse pai, ele precisa da informação, tá, gente? Não podemos trabalhar com essa criança somente dentro de um consultório, e se não, a gente chamar essa família, fazer essa família junto desse processo, tá? Então, isso é essencial para que este comportamento da criança, além de técnicas, tá? De reforço positivo, questões disciplinares, comportamentos, enfim, são várias estratégias que a gente vai estar juntamente com essa família trabalhando. Então, uma estratégia para a família é participar de programas de treinamento, tá? Se a sua escola, seu profissional não disponibiliza, vamos criar essa necessidade. É importante, gente, tá? Para que esses pais possam estar conversando, possam estar trocando experiências. Isso faz muito, é muito importante para esse processo. Outra questão é a solução colaborativa de problemas, né? Uma das coisas que eu sempre costumo dizer, a hora que o momento que você aponta, né, tem 3 dedos voltados para você. Ou seja, qual é a minha responsabilidade neste processo? É toda. Eu, enquanto profissional, eu preciso me envolver dentro dessa estratégia, dentro dessa perspectiva, tá? Porque, gente, nós somos uma ponte muito importante nesse processo de capacitar essa família, de organizar essa criança, fazer com que esse pai, principalmente, entenda qual é o perfil desta criança, como que essa criança se manifesta, que tipo de comportamento é esse que consolida toda essa junção de comportamentos que permeia, né, toda uma inadequação. Então, nós precisamos, né, rastrear todas essas situações, verificar também, principalmente, conduta. Como que eu vou estabelecer uma conduta com essa criança se eu não entendo o perfil? Eu preciso entender o perfil dessa criança, tá? Eu preciso entender todas essas manifestações que acontecem. Quando eu tenho aqui, dentro do TOD, onde o ambiente ele é também um causador, também traz situações que vai facilitar com que essa criança desenvolva todo esse processo, então nós precisamos entender que nós também temos que agir na família, temos que agir naquele grupo social que traz toda essa referência e que traz essas situações, tá? Gente, eu confesso para vocês que transtorno opositor desafiador é um dos maiores desafios nós, enquanto técnicos, para trabalhar, tá? Porque além de você ter que entender toda essa essência do transtorno opositor desafiador, você precisa
muito é trabalhar a sua condição enquanto terapeuta neste processo de intervenção, porque você vai trabalhar com situações comportamentais que, de certa forma, vai agir, vai interferir na sua condição de eu. E você tem que estar muito preparado, profissional. Você precisa estar muito preparado para perceber que aquilo ali não está atingindo a você. É uma situação de comportamento que nós precisamos entender. Nós também temos que entender a situação de como que acontece para poder estabelecer o quê? Estratégias, condutas de trabalho, condutas de intervenção. Então, aqui tem uma grande ideia. Em vez de você estar apontando para a criança o tempo todo com TOD, situações que elas precisam falar, ficar naquela situação de verborréia, falando. Gente, coloque-se disponível, tá? Vamos fazer da forma, o que você acha da gente estar juntos resolvendo isso? Você vai conseguir, eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Tudo isso faz uma grande diferença, o quanto nós, enquanto técnico, enquanto família, vai fazer essa diferença nesse processo, tá bom? Então, solução colaborativa é outra estratégia. Outra questão aqui, treinamento cognitivo de habilidades de resolução de problemas, gente, tá? É outra estratégia. A gente treina essas questões do conhecimento, do uso de habilidades para resolução de problemas. Eu tenho um problema X, eu tenho uma situação dessas inadequada, tá? E quais são as maneiras positivas de responder essas situações estressantes, né? Aquilo que é muito perturbador para essa criança. Então, nós temos lá, vamos fazer esse treinamento, a gente trabalha com várias dicas, várias solicitações. Aqui hoje vem algumas questões para vocês, tá? Dentro da pós, gente, lá de psicopedagogia, vocês vão ter essa disciplina, como eu falei para vocês, onde são 8 horas aula, tá? Onde a gente vai falar desde a questão do diagnóstico, nós vamos aprofundar esse diagnóstico, nós vamos entender essa perspectiva, nós vamos entender situações de intervenção, tá? Então, como fazer? Um dos grandes trabalhos que o Grupo Rema Educação traz também dentro da educação no nosso país, né, a nível internacional também, porque nós temos muitos alunos de fora do nosso país, é trazer, além dessa questão do conteúdo teórico, científico, a prática. O que fazer com ele? O que dizer através deste cenário, desta condição? O que eu preciso fazer? Isso é extremamente importante, gente. Nós precisamos trabalhar com a questão de praticidade. Nós temos que ser práticos, porém, baseados em condição científica, para que dê, de certa forma, que a gente consolide este processo. Hoje, nós sabemos que nós temos práticas baseadas em evidência que nos permeiam condições necessárias de nós sermos efetivos. Não dá mais para perder tempo e a gente ficar no achismo. É preciso entender e compreender, acima de tudo, cada estratégia, cada prática baseada em evidência, cada situação que permeia este processo, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje no nosso país, até em termos de tradução de livros, hoje vocês vão verificar aqui livros riquíssimos dentro da área, que a gente trouxe algumas sugestões, que vai estar lá no Telegram, daqui a pouco o Fábio vai mostrar para a gente, tá? Vocês vão ter ideias. São livros, gente, que são raros, tá? São difíceis, você não tem muita literatura em relação ao transtorno opositor desafiador. Dá para contar nos dedos os livros que você tem. Nós, enquanto profissional, sai um livro lá, você vai lá e compra, porque não tem tanto material assim, porque é preciso pesquisar, é preciso trabalhar dentro dessas possibilidades, a gente precisa entender toda essa gama de estratégias que vai facilitar com que esses processos aconteçam, certo? Então, gente, trabalhar de forma positiva, reforço positivo, isso facilita o seu processo, intensifica habilidades
funcionais que nós queremos com que essa criança trabalhe. E isso precisa, o psicopedagogo tem todo o conhecimento, vai aprender de como trabalhar com esse treinamento cognitivo, de trabalhar com essa perspectiva de habilidades de resolução de problemas, tá? Outro programa, tá, gente? Programas de habilidades sociais e programas escolares para ensinar crianças e adolescentes. Gente, para vocês terem uma ideia, programa de habilidades sociais. Habilidades sociais é uma prática baseada em evidência. Tá? Nós precisamos entender todo esse know-how de habilidades, o que são essas habilidades sociais. Hoje nós temos livros, materiais, que trazem toda essa relação frente à habilidade social. Del Prete, uma das grandes autoras em relação a isso, traz hoje uma condição essencial para nós, de você poder avaliar, de você poder separar grupos de habilidades, grupos de interesse, de como fazer esse processo. Dentro da pós, vocês vão ter disciplinas, tá? Dentro de todo esse processo de intervenção em relação ao TOD, que a gente vai poder trabalhar. Aqui, para vocês terem uma ideia, estou falando do TOD especificamente, mas nós vamos trabalhar com programas de habilidades sociais. Aonde? No TEA, no TDAH, em relação às crianças com TOD, tá? Então, a gente trabalha com essas perspectivas, e isso também é importante, tanto na clínica quanto na escola, ter programas, tá, que favoreçam esse desenvolvimento de ensinar crianças, de possibilitar aos adolescentes uma condição, uma experiência para ver o quanto é interessante a gente seguir uma regra, da gente facilitar. E isso é possível e é necessário quanto uma intervenção efetiva, certo? Outra questão lá. Vamos lá. Aqui um pincelado, gente, para vocês. Lá na pós, a gente vai ter várias dicas, sugestões em relação à família, tá? De como a família vai poder trabalhar dentro da perspectiva, tá? A gente não pode chegar e simplesmente colocar essa criança lá para um técnico, avaliar, acompanhar e a família fica de fora. Pelo contrário, a família tem que estar dentro. E você que está me assistindo aqui, você precisa desse profissional do seu lado. Você tem que se agarrar nele quando você encontra, de ter a ideia de que esse profissional é a pessoa, é a fonte que precisa te ajudar. Ele precisa, porque ele vai conhecer essa criança. A partir do momento, gente, isso é muito divino em relação à psicopedagogia, né? Eu costumo dizer que cada avaliação psicopedagógica é uma pesquisa da criança, tá? É fantástico executar. Para vocês terem uma ideia, na pós de psicopedagogia, vocês vão ter estágios, onde você vai receber uma apostila, um material cheia de testes, cheias de sugestões, tá? Com passo a passo para você fazer um estágio, para você poder avaliar uma criança, para que você saia dentro deste processo, conhecendo toda uma gama de ferramentas e de situações para poder avaliar uma criança. O que eu vou perceber? Tanto em desempenho, questões afetivas, questões emocionais, questões comportamentais, questões acadêmicas, como verificar essas necessidades em relação a essa criança, tá? Então, isso vai fazer toda grande diferença. E nós precisamos entender e conceber essa ideia, gente. E precisamos estar preparadíssimos para esse processo, tá? Porque tem muita família que está precisando de nós. E nós precisamos ajudar essas famílias, tá? A gente precisa fazer a diferença na vida dessas crianças, porque elas merecem. E não tem muito profissional que trabalha com essas crianças. É raro, tá? Porque realmente é muito desafiador. Eu não vou negar para vocês. É um grande desafio. Muitas vezes uma hora de atendimento parece uma manhã inteira, porque você também trabalha com isso. Mas nós temos que ter formadores, pessoas que ajudam essas crianças, porque elas merecem. Vamos lá? Dicas para a escola. O que é a escola? A criança chegou na escola. Quais são as dicas? Quais são as estratégias de intervenção em relação à escola, gente, né?
Então, primeiro de tudo, nós devemos proporcionar boas explicações para as crianças sobre a consequência dos seus comportamentos, tá? Gente, não é ficar falando, tá? Seja explícito, tá? Organize, tire de você da pessoa o confronto, porque o Todd, quando ele está no confronto com a pessoa, a tendência é aumentar essas possibilidades de recusa, de afrontar, de negar a regra, né? Coloque para a estratégia. Vocês vão verificar daqui a pouquinho várias estratégias aqui também de sugestões de materiais, de dicas para a gente poder organizar tudo isso, tá? Mas a gente tem que tem que tomar um maior cuidado, né? Então a gente precisa muito. Ó, olha que desafio com Todd é pouco, professor, diz a Beatriz, né? Então é isso mesmo, Beatriz, é um grande, né? É pouco um grande desafio. É muito importante a gente poder entender, porque a partir do momento, gente, que a gente tem essa formação, que a gente tem esse entendimento, vai ficar tudo muito mais fácil, tá? Para que a gente possa direcionar de forma efetiva estratégias que vão condizer com aquela criança. E muitas vezes aquela estratégia que eu usei com a criança X não favoreceu tanto quanto eu usei a outra para a outra, né? Então, a gente precisa, antes de tudo, quando a criança já entende esse perfil, nós temos que saber que ela é Todd, nós precisamos identificar o perfil desta criança, como que ela manifesta. Na hora da comunicação, como que ela age. Na hora da atividade acadêmica, como que ela age, né? Então, isso a gente precisa entender, certo? Outra questão importante, gente, explicar de maneira clara quais são os tipos de consequência para suas atitudes. Então, lá, eu tenho uma atitude e eu tenho uma consequência. Então, toda ação gera uma reação. Então, essas crianças precisam entender que toda ação vai gerar uma reação. Nós temos adulto Todd? Claro que nós temos. Claro que nós temos. Temos muitos por aí, tá? Que você está falando e ele está negando, ele está sendo, né? E aí, gente, lá ela já está na vida adulta. Essa pessoa, ela já tem, no decorrer da vida dela, várias situações que se torna muito mais uma rigidez, uma inflexibilidade cognitiva, de forma de como trabalhar com isso. Se torna muito mais difícil. E a partir do momento que você tem a clareza desse perfil, gente, muda tudo. Até nós, como psicopedagogos, muda este processo de intervenção. Você começa a conhecer a criança na essência e tudo torna muito mais fácil, tá? E aí entra a questão da parceria, da questão da interdisciplinariedade, tá? Que é essa junção dessas equipes, família, escola, profissional, né? Para, junto com você, fazer parte desse processo, né? Quando eu termino uma consulta com uma família, né, que a família está chegando para avaliação, eu digo assim: parabéns, a partir de hoje nós somos uma equipe, eu, você e você, e o nome da equipe se chama o nome da criança, que é o filho. Os pais ficam surpresos, por quê? Porque ele faz parte desse processo. Eu não posso trabalhar lá em quatro paredes com essa criança e não fazer parte desse processo da escola, fazer parte do processo dessa família. É muito importante, gente, é muito importante, tá? Então, a gente precisa entender de forma efetiva, certo? Outra questão aqui, explique de maneira clara quais são esses tipos de consequências, né? Qual que é o esforço que ele faz para resolver todas essas questões que estão envolvidas com o problema causado, tá? Dele entender e modificar suas atitudes frente às situações do cotidiano ou frente àquela situação, daquela demanda que acontece, e a gente dá, paralelamente a isso, uma condição efetiva de como ele poder proceder, de como ele agir diante disso. Então, isso necessita de um suporte visual, necessita de uma instrução programada, né, de vários elementos que vão favorecer essa criança,
tá? Você não fica só ligado na fala do professor, tá, gente? Não, a gente precisa estruturar esses mecanismos de ajuda, de apoio para facilitar com que essas crianças entendam, compreendam, sejam felizes. É uma família que possa, né, ter também. É uma família que muitas vezes, gente, está muito cansada. É uma família que é 24 horas aquela criança sendo opositora, tá? Então é muito complicado, é muito difícil. Essa família precisa desse suporte, tanto emocional no que compete às suas questões pessoais, tá? Como também de uma orientação efetiva, de estratégias para trabalhar com este perfil do seu filho, né? Deste perfil com transtorno opositor, certo? Isso são dicas importantíssimas. Vamos lá. Permitir uma breve reflexão, fazer uma clara avaliação de como substituir uma atitude da opositora por uma mais adequada, que leve menos problemas. Então, a gente vai ser pontual com a criança, você vai utilizar baralho, você vai utilizar historinha, você vai utilizar livros infantis, você vai utilizar de vários elementos, tá? Para também organizar esse pensamento, facilitar com que essa criança perceba atitudes nas situações e ela tenha como um modelo adequado para trabalhar com essas dificuldades, tá, gente? Então, nós precisamos entender isso e facilitar com que ajude essa criança a refletir sobre o seu comportamento. Isso vai fazer toda a diferença. Falar com clareza e firmeza, não é ficar xingando, não é ficar brigando, não é, né, hostilizando a pessoa, tá? Isso acaba, você em vez de ajudar, porque aí nessa hora é a sua condição emocional enquanto pai, enquanto mãe, enquanto terapeuta, né, que está atingindo, como professor muitas vezes, né? E a gente tem que entender o nosso limite também, sabe que tem aquele momento, opa, hoje eu não estou para, eu tenho que ceder, eu vou ter que ceder. Mas, a partir do momento que você percebeu diante de uma situação que você vai colocar para ele, e você já deu a informação, você não pode ceder. Tá? Isso pode causar dificuldades significativas dentro desse padrão comportamental e a gente perder essa criança. Então, você tem que também, além de todas as estratégias, você conhecer de que forma esta criança, na execução de uma estratégia dessa, como ela responde. Isso é essencial, isso é um olhar clínico. Ok? E isso lá dentro da psicopedagogia você vai poder aprender, você vai poder intensificar. Gente, para vocês terem uma ideia, nessa pós de psicopedagogia, além de vocês ter relação com TOD, como fazer, em relação ao autismo, em relação à psicopedagogia empresarial, de como vocês poderem trabalhar dentro desta perspectiva, porque hoje nós sabemos que a psicopedagogia é um leque, você pode facilita você trabalhar em determinadas áreas, determinadas situações. A psicopedagogia hospitalar é outra que também está dentro da pós. Você vai verificar lá o perfil desse psicopedagogo no hospital, certo? Na empresa, na escola, na clínica. Então, e verificar também dentro dessas perspectivas dessa situação, tá? De cada situação. TDAH, TOD, TEA, crianças com DI, certo? Então, tudo isso vocês vão estar tendo essa bagagem que, com certeza, eu sou suspeito para falar, tá, gente? Porque é um curso, eu sou um dos professores também do estágio, né? É gratificante você ver todos os seus alunos ali fazendo aquele processo, chega ao estágio, né? Muitos hoje, dos nossos alunos, eu recebo lá no Instagram também, informações, estão abrindo seus espaços, estão abrindo, muito legal, gente, né? Fazendo a diferença na vida de várias pessoas, já de várias crianças. Isso é um grande presente para todos nós e é uma grande missão que o Grupo Rema Educação também tem e que a gente fica muito feliz de fazer parte desse processo, de poder proporcionar essa mudança, né? Isso faz toda a diferença, né? Então,
Falar com clareza e com firmeza vai possibilitar, sim, uma comunicação assertiva, que literalmente vai atingir de forma preciosa ali na condição dessa comunicação, certo? Então, gente, tom de voz decidido, sério, sem agredir, sem humilhar a criança, tá? A ideia não é ser autoritário. Se você for autoritário com essa criança, já você perdeu. Não tente, porque se você está sendo assim, você vai querer ganhar no grito, você não consegue, gente, tá? Não é dessa forma. Você vai intensificar mais a crise. Você hostilizar essa criança, esse adolescente, você está potencializando com que isso aumente mais ainda e se torne mais difícil o processo de intervenção, ok? Na condução da conversa, eleve os pensamentos construtivos, tá? Que proporcionam a busca de situações menos estressantes e mais apaziguadoras. Ou seja, você vai falar com a criança só de questões negativas, tá? Você vai trabalhar só situações negativas? Não. Nós temos que potencializar, principalmente nesse diagnóstico em relação às crianças com TOD, você tem que dar modelo de situações construtivas, tá? De padrões de comportamento que são aceitos, que são legais, que essa criança vai ser aceita, que ela vai perceber que com esse tipo de comportamento ela vai ser mais efetiva, tá? Nas suas relações. Então, nós precisamos criar essas situações, tá? Evite ordens à distância. Você tá lá no quarto, tá lá, ó, fulano, isso, isso e isso. Gente, já era. Você já perdeu, tá? Evite dar ordens à distância, tá? Conversas com apenas perguntas e palavras vagas, tipo, não tem início, meio e fim. Fica naquela subjetividade. Já era. Não funciona, tá? Tem que ser claro, objetivo e trazer com que essa comunicação seja assertiva e seja de forma efetiva com essa criança, para que essa criança possa aprender, certo? Então, por isso, vai fazer com que a criança queira ignorar, caso seja, né, dessa outra forma. Estar frente com ela vai ajudar na direção do diálogo, de comportamentos aceitáveis do padrão de comportamento que você quer chegar. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Não explicar com a utilização verbal constante, aquilo que eu já estava falando para vocês, tá? Seja objetivo e direto. Diante da comunicação expressiva, seja claro. Ficar falando, repetindo as mesmas situações, não dá garantia. Você já repetiu, você já está falando. Se fosse só no verbal e a gente conseguisse resolver, tá tudo ótimo, mas não é dessa forma. O nosso verbal nós temos que também direcionar de forma assertiva, organizada, uma fala organizada, estruturada, que facilite o entendimento da condição dessa criança. Eu vi aqui no chat que muitas pessoas estavam falando da criança pequena, tá? É mais pontual ainda. Tem que ser mais pontual, né? De preferência, mostre uma imagem do que é aceitável, tá? Para que aquela imagem ela vai ser mais forte. A criança já tem um modelo do comportamento como deve ser. Isso vai favorecer de forma muito expressiva, tá? E é automático, gente. Então, isso facilita, certo? Aqui eu tenho ali, ó, empatia para crianças e adolescentes, 50 questões para aprimorar a compreensão do outro. Gente, é muito importante, né, que a gente possa ter. Nós temos hoje no mercado, temos livros infantis, são poucos, mas nós temos cartas para a gente trabalhar com essas questões das crianças, da criança ter empatia, de se colocar no lugar do outro, né, de perceber o que o outro está sentindo diante da sua manifestação comportamental. Tá? A gente tem que ter essa clareza, gente. E quando, juro para vocês, e quando a gente consegue fazer uma boa avaliação, uma boa pesquisa,
ter a essência desta criança, entender este perfil, a gente começa a fazer uma mudança de comportamento que é rumo ao sucesso, tá? E a família se sente melhor, porque já está começando a lidar melhor com essa criança, ela já começa a ganhar, de certa forma, habilidades condizentes e que nós precisamos fazer manutenção. Tá? As famílias precisam entender também que é importantíssimo o atendimento. Ah, melhorou? Ok, tem que manter. Agora já conseguimos, agora nós temos que trabalhar com as possibilidades de manter estes comportamentos, tá? Porque não basta só ensiná-los e capacitá-los, eu tenho que fazer manutenção. O que é manutenção? Essa criança ter experiências constantemente de coisas boas, de intervenções boas, de momentos que facilite com essas questões aconteçam, tá? Gente, dentro da pós, vocês vão aprender a utilizar esses baralhos, fazer essas avaliações de habilidades para a gente poder ajudar, tá? Evitar de ordenar com muita antecedência. Ah, você fala o ontem que é para hoje, já era, tá? Já é costumeiramente, tá? A criança vai esquecer e não vai valorizar a urgência do seu pedido. Então, organize isso antes, tá? Com ela, ali, minutos antes, 1 hora antes, para que isso se torne importante. Não recuar e nem mudar as ordens no meio do caminho. Se você já deu, você vai ter que ir. Vai ter que ir ao final. Mas não é confrontando. Vai ter momentos que a gente, talvez, no percurso do caminho de uma intervenção, de uma ordem que você deu, de a gente fazer uma pequena alteração, mudança, mas não perder de forma efetiva aquilo que você ordenou, vai acontecer, tá? Costumo dizer para vocês, acontece, mas a gente não vai perder. Você pode mudar, mas o objetivo final tem que acontecer, tá? A pior conduta, gente, com uma criança com TOD é aquela que possui divergências ou indecisões, ou tá todo mundo indeciso. O pai age de um jeito, a mãe age de um jeito, as questões permissivas se tornam muito mais presentes e as questões se tornam muito mais difíceis, tá? Aí esse TOD começa a ser o rei da casa, o chefe da casa, e aí, gente, é um caminho muito difícil, tá? Eu posso dizer para vocês, mas não é impossível da gente organizar tudo isso. Vai dar mais trabalho, tá? O exemplo de conduta é de promover a organização, o comprometimento com as demandas são necessárias e essenciais. Exemplos para serem seguidos, tá? Então, outra questão, não adianta eu querer que a criança haja de um jeito, seja de um jeito, se o modelo do pai, da mãe, desse professor também não é o modelo efetivo que essa criança está tendo ou ela está percebendo. Não vai adiantar nada, tá? Então, nós também somos o modelo deste processo, que vai fazer com que essa criança também entenda que existe um padrão legal diante dessas necessidades. E vamos lá. E na sala de aula, gente, dentro da sala de aula, o que a gente tem que fazer? Que tipo de organização que é necessário trabalhar, tá? Então, vamos lá. Trabalhar com gerenciamento de comportamento diante de 2 possibilidades de intervenção. Nós temos 2 tipos de intervenção para trabalhar com demandas de comportamento que referem a relações transtorno positivo desafiador, tá? Nós temos as intervenções preventivas ou ou proativas, tá? Ou intervenções corretivas. Na intervenção preventiva, a gente vai visar criar um ambiente de organização propício para o ensino, para que essa aprendizagem aconteça, para que a gente possa prever situações de comportamentos que aconteçam, mas prevenir, tá? Que aquelas demandas de comportamento daquele perfil, daquela criança TOD, aconteça, tá? Então, esse é um padrão que a gente já vai estar direcionando. Outra questão, uma intervenção corretiva. Quando que ela vai acontecer? Ela só vai ser utilizada nos momentos que haver os comportamentos inadequados. Aí a gente vai agir de forma efetiva e aí que entra uma conduta
efetiva frente àquele comportamento daquela criança, tá? É aí nessa hora que a gente vai preparar tudo isso, né? Olha aqui, Eliane, ó, tira do sério. Se o professor não estiver preparado, ele atrapalha e piora, mas é exatamente, Eliane Batista, exatamente isso. Se o professor não estiver preparado, gente, eu digo para vocês, tá? Experiência própria. Eu estou na área da educação, vai fazer 26 anos, tá? Então, assim, eu vivo isso diariamente. Eu tenho várias crianças que eu atendo com TOD, tá? Adultos com TOD. Então, você vê a dificuldade. É puxado? É muito trabalho? Sim, é muito trabalho. Mas você tem que ter o entendimento e a compreensão para você gerir essas situações, tá? Vamos lá, dicas aí para uma abordagem preventiva para os professores. Primeiro de tudo, gente, construir um relacionamento positivo com os alunos, tá? Positivo. Criar um ambiente seguro, ordenado, previsível, positivo, aquele que o aluno... Se o professor, a criança já percebe que aquele professor já está contra, esquece. Tá? Eu digo, não vai acontecer. Você pode estar com a melhor conduta, as melhores dicas que você aprender aqui, mas se você não se colocar disponível para essa relação, para este momento, as coisas não vão acontecer, porque a criança é muito inteligente, ela percebe isso, tá? Treinar e supervisionar os alunos de maneira contínua, processo efetivo, tem que permanecer, isso tem que acontecer, tá? Manter a sala de aula organizada, um planejamento de ação, com as condutas já efetivas, se tem aquele profissional que trabalha com seu filho, ele é TOD, por favor, esse profissional precisa ir na escola, conversar com esse professor, precisa estar junto com esse professor, tá? Para direcionar, ser efetivo frente às condutas de trabalho, precisa ouvir o professor, tá? Para poder entender de como que acontecem essas demandas, certo? Utilizar estratégias de ensino eficazes, partindo de uma fundamentação teórica e científica. Isso não tem discussão, tá, gente? Isso é importante e que a gente precisa entender. Partir de uma fundamentação que seja efetiva e de forma científica, tá? Que isso é aquilo que já é comprovado cientificamente, que executa e que dá certo. Estratégias práticas para a sala de aula. Gente, meu tempo está acabando. Estratégias práticas para a sala de aula, gente, qual é? Primeiro, vamos estabelecer um mapa comportamental, gente, com informações claras e objetivas para efetivar a ação do comportamento, tá? Para a gente poder entender de como ele manifesta e ajudar essa criança também a estabelecer a própria leitura de como ele está agindo, qual é a consequência deste comportamento e qual que é a demanda que ele necessita, literalmente, a conduta efetiva para agir, tá? Para agir dentro de sala de aula, que vai trazer benefícios coerentes, efetivos dentro das relações, tá? Estabelecimento e discriminação de comportamentos adequados e inadequados. Eu costumo virar uma folhinha assim e dizer o que é um comportamento adequado. Qual que é o inadequado? Eu trabalho isso com a criança, gente, é muito interessante também. É uma estratégia muito legal. Todas essas estratégias práticas nós vamos trabalhar lá na disciplina de TOD, tá? Eu sou um dos professores que trabalha com essa disciplina. Então, a gente tem muita estratégia de como você poder trabalhar com isso, fazer com que a criança discrimine cada comportamento, de como agir, de como perceber cada situação e de poder, de certa forma, agir diante desse processo, certo? Fornecer comportamentos desejados à criança, aquilo que ela quer que realize. Você tem que mencionar, olha, um comportamento efetivo que é importante é esse. Eu preciso que você manifeste esses comportamentos. Em vez de estar hostilizando a criança ou adolescente, este é o comportamento aceito. Ponto. É aquilo que é claro. Tá claro, tem que estar claro para a criança o que é certo, tá?
Discriminação de comportamento por meio de modelagem, outra prática baseada em evidência, modelagem, práticas guiadas por história. A gente vai ver um modelinho daqui a pouco. Previsibilidade, gente, a gente vai trabalhar com previsibilidade. Quando a gente antecipa, muitas das vezes, a nossa prática, a nossa situação, para que essa criança esteja num núcleo, numa organização que vai ser efetivo frente às necessidades dela. Tá? Aqui vem umas dicas, olha lá, para vocês. Somos educados por quê? Porque respeitamos as pessoas em qualquer lugar, esperamos a nossa vez de falar e brincar, assertivo, seja assertivo, você criar esses combinados visuais com ela, né? Lá na educação infantil, gente, ajudar o coleguinha, tá? Mostra essa imagem bem colorida, bem ampla também. Olha, é importante ajudar o colega. Você percebeu que o colega está precisando de ajuda? Por que ele está precisando de ajuda? Faça essa criança refletir sobre aquilo, tá? Isso vai mudar. Olha lá, combinados, né? Aí nós temos uma criança, os combinados, o que pode? Gente, não adianta começar a aula lá na educação infantil, no ensino fundamental, e você fazer combinados gerais com a criança, que às vezes ela nem manifesta. Não é por aí. Nós começamos a fazer, claro que tem os combinados de base, mas eu começo a estabelecer o que pode, o que não pode, eu posso ter isso também para a nossa criança específica, tá? De comportamentos que são aceitáveis e que eles precisam ser dominados e que aí eu vou construindo na medida que esses comportamentos vão acontecendo, para essa criança fixar o que pode, o que é comportamento aceitável e o que é comportamento que não pode, não tem conversa, que não é. Bater não adianta, não tolera, né? Desobedecer não tolera, porque nós sabemos o que é melhor, a família sabe o que é melhor para ele, tá? Ó, colocar a coisa no lugar, de situações que vão favorecer, né, elementos de execução, de rotina, para fazer com que essa criança aprenda, tá? Ah, fulaninho, você já esqueceu de colocar sua mochila de novo? Não, tire este comentário. Mostra a imagem, vai ser muito assertivo. Olha que interessante, o que faltou você fazer hoje? Vamos fazer? Muito bem, você conseguiu. Reforço positivo, gente. Tá? Historinhas sociais aí, ó, tá? Para a gente trabalhar também. Narrativas sociais a gente utiliza também com as crianças com TOD. Tem um trabalho. Gente, tem um efeito impressionante. Nós vamos trabalhar com historinhas sociais, tá? Com TDAH, com TEA, com TOD. Carol Gray, tá? Surgiu com toda esse em relação ao autismo, e hoje a gente utiliza isso para crianças com TDAH, com TOD, que dá um efeito muito importante, porque a criança está vendo de forma visual o que pode, o que não pode, uma sequência, uma conversa sequenciada de como deve acontecer as situações, as instruções para que dê certo, tá? Aqui, ó, outro lá, onde você vai também, outro tipo de história, onde você vai pedir para a criança o que é importante, né, a hora das relações, você mostrar lá o comportamento que é esperado, com desenho, com a escrita para aqueles que já leem, isso também favorece, tá? Gente, todas essas dicas, todas essas sugestões, vocês vão ter acesso lá na pós, tá? E vai ser fantástico ter vocês como alunos lá. Outras questões aqui, sala de aula, gente, organizada, sistematizada, um ambiente de ensino estruturado, início, meio e fim, com atividades já direcionadas ao entendimento dessa criança e que se torne efetiva, tá? Uso de mapas de tempo, temporizadores, eu separei uns aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, temporizadores que a gente utiliza para trabalhar o tempo. Ah, você está muito devagar, isso, nada disso, gente, esqueça, tá? Utilize esses elementos, ó, como aqui tem outro também que eu utilizo, você coloca
né? Quanto tempo ele tem para executar atividade, roda esse daqui, e ali vai apitando, vai dando uma notificação do tempo que essa criança tem para organizar. Lá na educação infantil também eu tenho outros modelos que a gente pode estar utilizando, isso facilita, são instrumentos que favorecem, né? Para os maiores, nós já temos aqui outros tipos de temporizadores também, que você coloca, fica na mesa da criança, e você coloca de como estrutura, para quanto tempo ela tem para terminar aquela atividade, quanto que ela tem que organizar. Você acaba, né, de uma certa forma, estruturando esse ensino, possibilitando que ela adeque esse tempo e seja organizada, tá? Instruções de leitura com foco em fazer as previsões, resumir, identificar ideias-chave. Gente, colocar essa criança para ficar copiando a manhã inteira, você vai perder. Isso não é nem ideal só para essa criança, para as outras também, né? Temos que estruturar, temos que possibilitar. Hoje nós temos metodologias ativas que trazem, né, várias possibilidades para isso, gente, tá? E que é muito importante a gente entender e conceber que são ideias que vai favorecer um ensino de qualidade, que vai fazer com que essa criança aprenda, tá? Fornecer aos alunos incentivos, de preferência ao feedback positivo do que o negativo. Sejam efetivos frente a isso, tá? Principalmente as famílias. Ajudar os alunos a demonstrar comportamentos apropriados, dando-lhes sugestões de como agir, de como fazer. Aí tem uma série de modelos para vocês de temporizadores que a gente pode utilizar. O jogo dos dilemas, mais cartinhas aí, ó, porque a gente trabalha também com os jovens, tá? Valores éticos, questões de responsabilidade e organização. Hoje tem no mercado uma diversidade de materiais, tá, gente? Que vocês podem sair daqui hoje, utilizem isso, né, para conversar com o aluno. Não comece dizendo você se coloca, mais uma vez, você, quanto profissional, se colocando na relação. Coloque a estratégia antes, vai ser favorável. Essa criança vai aprender de forma efetiva, ela vai manipular aquelas cartas, vai manipular aquela história, aquele desenho, isso vai ser muito melhor, né? E lá, professor? E o professor, o que tem que fazer? Quantas regras de ensino, tá? Certificar-se de que os alunos entendam que o comportamento apropriado aparece e representa, tá? Explicar sempre o que deve dizer e fazer quando precisarem de ajuda. Deixa claro isso. Ser explícito, mais uma vez, modele o comportamento na prática guiada, oferecendo reforço, tá? Para que essa criança entenda as relações, né? Fornecer de forma positiva as dicas visuais, cartazes, suportes visuais é uma prática baseada em evidência que a gente trabalha lá no autismo, a gente vai trabalhar na análise do comportamento, nós vamos trabalhar com TDAH, nós vamos trabalhar com TOD, também tudo favorece, gente, são estratégias que ajudam a organizar essas crianças, tá? Utilizar as estratégias preventivas também, lembretes, usar um post-it, tá? Sugestões de comportamento, qual que é a expectativa apropriada para aquela demanda. Olha, João, nós vamos fazer a tarefa agora, vai ter a prova. Então, eu tenho uma expectativa e eu acredito em você que você vai conseguir fazer a sua prova em silêncio. Se você precisar de ajuda, você me chama, mas vai dar tudo certo. E este é o comportamento que eu quero que você beneficie no final, sabe? Gente, você, de certa forma, você acaba desafiando essa criança de uma forma positiva. Esse é o ideal, tá? Configurações de rotinas de aula para o TOD, gente. Rotinas com frequência, tá? Receber dicas, ilustrando os principais passos de como vai fazer, instruções programadas, onde vai lá checar as ações que são orientadas para fazer. Na educação infantil vai ser através de suportes visuais, tá? Rotinas variadas, nós precisamos variar tipos, formas, como pegar, como guardar o material, como, né, se organizar dentro deste ambiente da sala, isso também favorece, tá? Fazer com que a criança seja um agente participativo, colaborativo, tá? Que essa rotina esteja previsível, que esteja inserido na dinâmica da sala.
e não fora dela, tá? Não, ele tem que sentir pertencente, tá, gente? E a gente precisa criar essas situações. Aí um modelinho de rotina que eu posso colocar os cartões para educação infantil, outro tipos lá, gente, ó, dicas de rotina também para as crianças, para meninas, para meninos, onde você tem a imagem, você tem a escrita. A criança pode colocar essas aqui também de utilizar para casa, para os pais poderem utilizar esses materiais. Lá, utilizadores dos tempos, de rotinas, né, com os horários também, né, você fazer de forma dinâmica, que a criança participe desse processo, dela utilizar as imagens, né? Ser bem lúdico também para que ela entenda, né, o que ela vai fazer em determinado momento, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, o que ela tem que fazer, certo? Adequação de comportamento de sala de aula, gente, meu tempo está estourando aqui, hein? Definir e organizar estratégias de gestão de comportamentos, tá? Muito importante, de você ter a gestão desse comportamento. As práticas direcionadas aos alunos com TOD é muito essencial. Que tipo de prática aquela criança específica está notificando que nós precisamos organizar, tá? Tendem a responder melhor de forma positiva as técnicas de gerenciamento de comportamentos orientadas, é aquele modelo que eu falei para vocês, o professor fazer constantemente essas relações, ser assertivo nessas condições, nessas trocas comunicativas, né? No estabelecimento das regras, sempre usando de artifícios, um temporizador, uma história social, um suporte visual, uma frase. Gente, desde que você tenha todo esse suporte, te dê essa consequência positiva de ações, tá? Com o objetivo de acompanhar as estratégias proativas destinadas a aumentar o sucesso acadêmico e reduzir os comportamentos inadequados dessa criança. É possível, é prática baseada em evidência, temos várias situações e que isso vai facilitar, tá? Mais dicas de livros para vocês aí, além do que a gente mandou também, que o Luiz daqui a pouco vai mostrar para vocês aí. Daí o Fábio, vamos lidar com a raiva, 50 atividades para... Esse livro é excelente, tá, gente? Tem até para crianças com TDAH também. Eu e os meus sentimentos, dessas crianças entenderem os sentimentos e as emoções dela. Esse livro traz dicas, testes também para vocês, ajudar vocês. Ó, porque eu desafio crianças entendendo o transtorno opositor, e tem um livro fantástico que eu gosto muito, que está nas referências de vocês também, que é Como Educar Crianças com Temperamento Forte, tá, gente? Um programa clinicamente comprovado de 5 semanas para os pais de crianças de 2 a 6 anos de idade. Então, nós temos muitas sugestões, possibilidades, tá? Para que a gente possa trazer de forma efetiva, né, uma qualidade na intervenção dessas crianças, e eu espero todos vocês lá na pós de psicopedagogia para a gente aprofundar todas essas dicas, sugestões, protocolos de avaliação também. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!